Bom dia, senhores. Vamos às perguntas. Daniel, por favor, você tem alguma pergunta para a Camila? Começo por aqui, vamos lá. Bom, de início, ficou claro para a gente que existe uma preocupação muito grande, né, de evitar custos, né, nas obras, né, mas sem muito critério, né. Você tem conseguido passar o que nos mostrou hoje para o consumidor, ou seja, as empresas construtoras estão reconhecendo o projeto de impermeabilização como uma via de economia também? Vou fazer uma comparação aqui um pouco esdrúxula. A mulher só sente que é a Maria da Penha depois que ela apanha, né? A Lei Maria da Penha. Mais ou menos é isso com a obra. Eles só escutam, né, depois que existe um problema instaurado. Então, eu pego obras novas em que o engenheiro teve uma experiência ruim, então você escreve e aí sim ele aceita, né? Então, você precisa primeiro passar pelo problema para depois aceitar a especificação do projetista. E como o engenheiro da obra ele tem uma visita muito grande do setor de vendas, né, ele tem muitas opções na cabeça dele, mas ele só enxerga cifrões. Mas, quando ele tem um problema, aí ele repensa em toda a situação. Entendeu? Obrigado. Camila, com relação à norma de desempenho, que a partir de julho de 2017, ela está aí, é real. Hoje, muitos construtores e muitas empresas na área de projeto, serviço, etc., que estão se preocupando com isso. Como é que está você com relação aos projetos, com relação à norma de desempenho, vida útil do projeto, garantias? O que você está enxergando com isso? Cada um tá tendo uma interpretação diferente dessa norma de desempenho, né? Tem uma comissão já de estudo, né? O Granato também tá fazendo um estudo sobre isso. Ele está junto conosco. E hoje a gente pensa muito em garantia do imóvel, são 5 anos. Essa norma de desempenho, ela prevê 20 anos, 25 anos, 30 anos de garantia para impermeabilização de algumas áreas, dependendo se elas têm dificuldade de ser manuteníveis ou não. Só que eu escutei de um projetista, de um calculista estrutural, dizendo assim, tá, mas como é que calcula essa garantia, né? Será que a gente vai estar vivo daqui 50 anos para ver essa garantia toda, para atestar se que deu errado ou não? Então, essa garantia ela tem que partir desde o projeto. A gente tem tido pelo menos eu, como projetista, estou tendo uma dificuldade muito grande com os fabricantes, que estão muitos aqui, de me darem a vida útil, a garantia de vida útil dos materiais. Então, fica difícil de passar para os clientes essa parte, né? Qual a vida útil de uma manta asfáltica? Né? E aí a pessoa, mas eu tenho uma que durou 30 anos. Não, mas eu preciso em papel. Né? Eu preciso atestado. Oi? Ninguém dá. Ninguém me deu até hoje. Então, assim, é complicado, né? Como é que eu vou escrever uma coisa que o próprio fabricante não me dá um papel atestando? Porque até hoje a gente estava lidando sempre com a lei do consumidor, né? Que são 5 anos. E agora, de repente, 20, 25, como é que você faz? Né? Então, acho que as fábricas também vão ter que se adaptar a essa norma de desempenho e colocar para a gente o tempo de vida útil desses materiais, que seria o melhor, mas... Só completando até um pouquinho Sim. o teu caso, é o seguinte, o IBE ele congrega fabricantes, empresas de serviço, distribuidores, projetistas, etc. E sentimos realmente esse problema, tanto da parte dos projetistas, que perguntavam aos fabricantes qual era a vida útil do projeto, assim como dos fabricantes que também queriam passar isso para os projetistas, mas estavam entendendo que estavam misturando garantia com vida útil do projeto. Então, nós reunimos o pessoal todo no IBE, chamamos a AEI, aqui, que todo mês está lá também em reuniões trabalhando nesse caso,
chamamos a Associação do Sul também, e com isso nós estamos em média de 25 a 30 pessoas trabalhando mensalmente nesse assunto. Conseguimos uma coisa inédita, que foi juntar todos os fabricantes. Aí eu separei fabricantes cimentícios, separei fabricantes de manta asfáltica, fabricantes de manta PVC e fabricantes de manta sintética, e membranas, todo tipo de membrana. Com isso, nós conseguimos meio que direcionar qual é o produto que você vai utilizar para 8, 10, 12 anos e qual é o produto que você vai utilizar para 20, 25 e 30 anos. Só que a vida útil do projeto depende de muita coisa. Depende do estado da obra. Se a obra é uma obra que, se a construtora é uma construtora suja, se a construtora não dá atenção, a devida atenção, qualquer produto bom vai por água abaixo. Qualquer mão de obra excelente é ruim, né? Então, o que acontece? Então, nós estamos trabalhando numa linha que se chama método fatorial, que é uma norma ISO, tá? Então, essa norma, ela nos traz uma vida útil de referência. O fabricante nos dá uma vida útil de referência e, baseado nessa vida, na execução do produto, se ele é normalizado, que tem que ser normalizado pela norma de desempenho, se a empresa de serviço ela possui a ART e paga a ART dessa obra, e qualidade de uma série de detalhes com relação, inclusive, à construção, projeto de impermeabilização, se ele é compatibilizado antes da execução ou se é durante, que isso é muito importante. Quer dizer, então, tudo isso te traz uma vida útil do projeto que, de repente, 30 anos não é pouco, pode ser 40. Então, nós já chegamos com vida útil de referência de um valor que foi até 35, 40 anos. Então, estamos caminhando para isso. Inclusive, as entidades associativas também daqui do Rio de Janeiro e do Sul também estão trabalhando nesse sentido conosco. Então, eu acredito que em 2017 nós tenhamos algo mais claro para oferecer. Conseguimos já montar uma tabela, inclusive a AEI também já recebeu essa tabela, onde você tem as caixas de água enterradas, elevadas, as áreas molhadas, molháveis, e quais são os produtos que você poderá especificar, poderá utilizar. Estamos ainda aceitos a uma série de sugestões, né? Então, acho que é por aí o caminho. Agora, o pessoal ainda está confundindo muito a garantia. Uma coisa é a garantia de 5 anos, ponto. Uma coisa, e outra coisa é a vida útil do projeto. Quando você compra um celular, você tem uma garantia lá de sei lá quantos meses. Não quer dizer que ele vai durar só isso. Então, o pessoal está confundindo um pouco isso aí. Tá? Então, isso tem que ser até levado um pouco mais em conta. E outra coisa também é com relação às áreas molhadas e molháveis. Na penúltima slide, você mostra aí uma sacada com uma churrasqueira, uma bela churrasqueira, por sinal. Sim. Né? Aí, né? R$ 2.500 custou a churrasqueira, R$ 750 a impermeabilização. Agora, veja o seguinte, não sei aqui como é que está no Rio. Em São Paulo já está ocorrendo o construtor pedindo, e por favor, construtores do Rio de Janeiro, não façam isso. Ele está perguntando se você quer a área do teu terraço envidraçada ou não. E você olha, faz as contas, pô, vou ganhar o vidro, né? Então, quero envidraçada. Quando você solicita envidraçado, você assina que a tua área é molhável. Então, isso quer dizer que não vai impermeabilização. Se você não pede o vidro, ele é obrigado a fazer impermeabilização. E, normalmente, quando você tem uma área com vidro, você não deixa ela sempre fechada, você abre ela e lava ela, tá? Então, muito cuidado com isso. Existem algumas construtoras ainda dando opção, né, antigamente você tinha só a alteração de layout do apartamento, né? Então, assim, eu não quero esse quarto aqui, eu quero ampliar a sala, você tinha essa opção. Hoje, aí depois passou para tipos de piso, revestimentos, as construtoras te dão a opção de trocar esse tipo de revestimento ou não. E eu vi uma construtora agora aqui que ela dá a opção de impermeabilizar ou não. Ou melhor, achei interessante até, porque pelo menos você pode, olha, minha empregada lava a cozinha, por favor, bota, né?
Então, achei até interessante. E detalhe, é uma construtora que está construindo um apartamento em Campo Grande. Para quem não conhece, que não é daqui, é uma área um pouco assim menos abastada, né? Classe C, alguns da classe B, na Estrada do Mendanha, mas estão dando essa opção. Quer impermeabilizar? A gente impermeabiliza. Paga um pouquinho a mais aqui, te entrego. Né? Mas, na maioria das vezes, você não sabe o que você leva... A pessoa assina o manual do proprietário e não sabe o que é. É verdade. E essa área que você está falando aí é uma área que, segundo o Zé Carlos ontem falou, é que mais vai crescer. Sim. Né? Não falou o nome, mas existe algum curso de especialização em impermeabilização? Se sim, onde? Sim. São Paulo, a gente tem um curso de pós-graduação, né, o Instituto IDD. Na verdade, ele é... A sede dele é em Curitiba, mas tem cursos de impermeabilização, né, na especialização de impermeabilização. Esse ano, 2017, vai abrir outra turma. Tem aluno de IDD aqui, está ali atrás, né, de pós-graduação, dou aula lá, é bem interessante o curso. Tem aula de patologia, tem aula de impermeabilização. É um curso de pós-graduação, né, tem mais de 360 horas, então... É um curso lato sensu e conta, né? Falando porque tem gente que gosta muito de papel, né? Eu já sou contra. Eu gosto do meu diploma de arquiteta. O resto é especialização, né? Me importa meu arquiteto, né? O meu MSc, o meu doutorado. Eu não tenho muita preocupação com isso, não. Mas mas é disciplina. Ele está perguntando sobre o curso de impermeabilização. Especialização de impermeabilização. Seria o IDD, que tem... teria essa opção de... E tem uma matéria. O curso é sobre o que... de... Não, mas de construção civil. Esse do IDD é de impermeabilização. Tem cursos esporádicos, né, que seriam cursos... de extensão. Você tem o Instituto Bramante, em Botafogo, que ele dá cursos, e tem uma cadeira também só para impermeabilização. E aí que dá muitos cursos dentro das universidades, dos institutos técnicos, né? Mas de especialização, a impermeabilização mesmo, que eu conheço, que você recebe assim, eu tenho uma especialização em impermeabilização, é o Instituto IDD, só ele. Correto. A Renata pergunta, a junta de dilatação não trabalha? Como você faz com a calha? Detalhamento. A calha fica fixa? Sim, a calha fica fixa de um lado e solta do outro. A junta, quando você abre a junta, né, para 20 centímetros ou 15 para transformar a junta de dilatação numa calha, ela continua trabalhando, né? Então, essas calhas são todas projetadas para elas trabalharem também. Como é que isso é feito? De um lado, ela é fixa e, de outro lado, ela é apoiada. Isso tem vários sistemas construtivos. Aí, o arquiteto e o engenheiro, eles viram um engenheiro mecânico, um desenhista industrial na hora da obra, né? A gente começa a desenhar no papel, né, Jorge, e gerar dispositivos de como essa calha pode ser feita. Então, dependendo do projeto que a gente trabalhou, essa calha foi feita de uma forma. A gente já teve uma calha que foi feita que a borda dela, que era solta, ela corria dentro da outra. Então, né, você tinha um lado preso e aí aqui no outro ela era apoiada. Aqui ela deixava correr. Como você tem muita junta em point, né? Junta em point você tem e ela corre aqui. Ela tem um apoio, mas ela consegue correr. Então essa junta de dilatação ela continua trabalhando, sim. É o seguinte, você apresentou essa solução de calha, tá certo? Substituindo junta de dilatação. Eu só queria chamar a atenção para o seguinte, isso só é possível fazer se lá na nascedoura do projeto, né, quando estiver pensando no projeto, porque isso envolve não só o paisagismo da área, envolve arquitetura, envolve estrutura. Sim, porque a gente tem que ter um distanciamento dos pilares dessa borda, tem que dessa afastar laje. os pilares, tá certo, embaixo, para poder realizar essa calha. Senão não adianta. Isso daí tem importância dentro do tema que nós estamos tratando esse ano,
que é a arquitetura, né, quer dizer, chamando a atenção dos arquitetos. Então, da importância da participação do projetista de impermeabilização lá no nascedouro do projeto. E aí é que o arquiteto, de um modo geral, ele vai ver como ele pode usar, certo, a impermeabilização, como a impermeabilização pode ser útil, certo, e gerar qualidade e economia. Sim, essa questão da junta, quem perguntou, né, é interessante porque eu não tive mais empreendimentos ultimamente que tivessem esse tipo de configuração, né? E eu vou citar um que eu acho que foi um dos que a gente teve um maior sucesso, porque era um empreendimento muito complicado, com lajes que não se encontravam, juntas que não se encontravam de jeito nenhum, que foi o Le Parc. E ficou muito interessante a solução, porque você não enxerga essas calhas, né? E a gente conseguiu resolver, porque como é que você pega uma junta que ela passa aqui, uma encontra aqui, a outra encontra aqui, como é que você faz o acabamento nessas juntas todas? Era muito difícil de ser feito. Então, na época, adotou-se em abrir essas lajes e fazer caimento também nessas lajes, né, para a gente não precisar fazer argamassa de regularização. Hoje, a gente tem obras que estão adotando caimento de laje, caindo para calhas também, que não são juntas, né? Então, assim, tem várias formas de você pensar para reduzir o custo, né? Mas não tirando a impermeabilização, não diminuindo o consumo, como é que eu... Vamos falar assim, eu tenho uma mansão, aí eu vou lá na Amoedo e compro um vaso de R$150, um vaso sanitário. Eu tenho uma mansão, mas tenho um vaso de R$150. Aí você pensa assim, pô, eu comprei um apartamento de frente para a estação do Catamarã de Charitas, eu paguei R$1.400.000. Eu tenho um terraço de 28 metros quadrados, mas eu não posso nem deixar cair uma cerveja aqui, porque eu não posso lavar ele? Né? Então, assim, são as coisas discrepantes que a gente vê em impermeabilização. Tudo vale para os outros, mas para a gente nada, né? Para a impermeabilização não sobra nada, né? Isso é uma das questões que a gente tira todo dia em obra. Só um detalhe, está havendo a revisão da norma 6494, me parece, que é a norma de projeto de arquitetura, pelo CB2. E nós não estávamos participando, aí, à última hora, recebemos um comunicado da Fiesp, que nós deveríamos nos mandar sugestões até o dia seguinte. Quer dizer, menos de 24 horas você tinha que dar uma lida em todo o projeto, o que estava se passando para sugestões. E reparamos que não existia o nome projeto de impermeabilização, não existia impermeabilização. Antigamente, na norma anterior, existia isso. Então, até isso foi retirado da norma. Então, solicitamos a entrada na definição da palavra impermeabilização, projeto de impermeabilização, cobertura, e acabei indo para lá para defender essa tese. A minha discussão de o que é impermeabilização para definição demorou 1h10 para entrar. Conseguimos colocar na íntegra isso aí. O projeto de impermeabilização, conseguimos trabalhar ele para um item mais na frente, mas que já está ok. Então, ou seja, é isso que nós temos que ficar atentos. E em todo lugar, em todo o Estado, não só no Rio de Janeiro, não só em São Paulo, temos que ficar atentos. E todo mundo que achar, daqui do Rio, que achar que tem alguma discrepância ou alguma matéria que está errada, comuniquem isso para a associação. Tá? E a associação conosco, com todo mundo, vamos conversar e vamos tentar limpar isso aí. Porque se nós não fizermos o nosso lado, ninguém vai fazer por nós. Não é isso? Sim. Daniel, alguma coisa para colocar? Eu queria colocar, ainda abordando o assunto da consciência, né, da importância do projeto, que já vimos que tem alguma dificuldade ainda, né, e você também comentou durante sua palestra a questão do executor, né, da impermeabilização não estar informado a respeito da existência do projeto. Eu queria saber como é que está no mercado a questão de contratação da fiscalização dos serviços de impermeabilização, que eu acho que também isso é importantíssimo. Já é difícil contratar o projeto, você imagina a fiscalização, né? É um pouco complicado, mas o cara, vou dar um exemplo, o cara é construtor, dono de uma construtora, ele não contrata a fiscalização do projeto de impermeabilização, da execução da impermeabilização, mas aí ele faz a casa dele, ele contrata a gente para fiscalizar a impermeabilização da obra dele, claro, né?
né? A gente fica ali em cima. Mas essa fiscalização deve acontecer de um modo muito sadio. Tá? É sempre importante falar isso. O executor e o projetista, eles são parceiros. Nós somos da mesma especialidade, assim como o fabricante. Isso tem que ser pensado como uma família. E são momentos, você é um pouco romântica aqui, são momentos que são compartilhados. Tá? São experiências que são trocadas. O consultor não sabe mais que o executor, que o fabricante não sabe mais que ele. É uma troca de experiências. Tá? Não existe tempo de obra, não existe diploma embaixo do braço. A gente tem que respeitar cada um e seguir a obra. A questão que o Renato deu palestra ontem, do acompanhamento daquela obra interessante, uma obra que nós participamos juntos, né, de um condomínio, né, essa relação tem que ser sadia, porque não adianta você que trabalhar em nível padrão Petrobras de ficar passando relatório de conformidade e não conformidade, sabe? É desnecessário isso dentro de uma obra, você tem que conversar dentro da obra. A contratação nessa questão da fiscalização está um pouco complicada, voltando ao assunto. Mas, quando a obra na verdade, eles contratam. a minha dúvida na verdade, a busca, né, da melhor solução é no sentido de que, eventualmente, o projeto deixa de contemplar alguns detalhes, algumas situações muito específicas na obra e que acaba sendo empurrada para a empresa executora a dar uma solução, né? Quando, de fato, já existe um projeto e o projetista deveria exercer a sua função e dar, então, em definitivo, a adaptação do projeto. Eu tenho uma coisa para falar. Eu gosto muito aqui de trabalhar no Rio, porque eu não sei se é conta da associação, mas eu nunca vi ninguém aqui correndo do problema. Nem projetista, nem executor. Né? Estou falando da associação também. Né? A gente não vê as pessoas correndo do problema. A gente vai, encara, né? E não tem um dedo apontado para a cara de ninguém se a culpa é sua, a culpa é minha, né? Existe um trabalho, porque todo mundo tem direito de errar, né? Então, assim, o projetista erra muitas vezes, o executor erra. Então, assim, a gente fala, opa, errei. Você falou um negócio que foi interessante. Eu tive um problema anteontem, de omissão de informação de dados da obra. Você pega um projeto para fazer, a obra diz que é de um jeito, que vai fazer de um jeito e faz de outro. Você especificou um material e esse material não vai servir. Né? E aí, quando dá um ano depois, te ligam, porque o engenheiro já trocou, porque já, né, a gente conhece. E aí você vê que a obra em si é de outra forma, não é conforme estava no projeto. Se tivesse um acompanhamento, você estaria desde o início lá para ver o que vai acontecer, porque as coisas mudam. Por isso que existe a as-built de arquitetura. Né? Então, o nosso projeto, muitas vezes, ele acaba ficando obsoleto. O projeto de impermeabilização pode ficar obsoleto dentro de uma obra, porque não acompanhou todo o processo dessa pós-contratação da execução da impermeabilização. Então, é importante que o executor da impermeabilização chegue até a gente e fale, olha, está errado aqui. Né? Então, a conversa é sempre importante. Mas, se tivesse acompanhamento, não teria esse problema. Mais uma pergunta? Eu sou já o outro lado, né? Quer dizer, o lado do projetista. E uma coisa que eu exijo sempre, que eu estou fazendo atualmente uma das últimas obras, é aqui a Catedral de Niterói do Oscar Niemeyer. E as obras do Oscar Niemeyer são sempre painéis muito grandes, que você tem que cuidar da impermeabilização. Existe uma coisa aí em estrutura que é lei de Sitter. Não sei se vocês conhecem. $1 que você gasta no projeto equivale a $5 na execução, a 25 na manutenção e 125 na recuperação. Então, qualquer coisa que vocês queiram fazer uma falsa economia, vamos botar economia aí, fazer mais barato, vai custar 5 vezes mais caro. Cuidado com isso. Então, esse negócio ali, por exemplo, eu complementaria aquela sua figura da churrasqueira, adoro um churrasco.
Mas ali é o seguinte, se não tiver, a churrasqueira vai continuar lá, a recuperação daquela coisa vai custar muito maior. cara. Sim. Então, isso é que vocês têm que fazer. Eu tenho alguma experiência em engenharia, sou formado em 56, quer dizer, 60 anos fazendo obras aí, 55 anos com a Ascar, e uma das coisas que eu exijo é o projeto pelo menos o caimento da estrutura, para eu saber onde é que eu vou trabalhar. Então, eu gostei muito de uns risquinhos vermelhos que você botou ali, mostrando a inclinação. Aquilo é fácil trabalhar. E o mais barato é você fazer bem feito. Pode estar certo disso. 60 anos de engenharia, eu fui responsável pela execução da Ponte Niterói. 42 anos de obra bem feita. A manutenção é muito pequena. Não é? Então, não adianta você pensar, vou economizar aqui, vou economizar ali. É besteira, é burrice. Infelizmente, a gente vê o camarada fazer, o projeto do fulano é mais barato. Pega um sujeito sem experiência nenhuma para fazer um projeto. E vai custar mais caro. Hoje, 50% do meu serviço é consertando, tem uma determinada palavra que eu não vou falar. Nosso também. Umas coisas dos outros. Tá certo? Vamos dizer que na crise a gente sobreviveu com os problemas, com o choro, com a desgraça dos outros, né? Acho que nessa crise muito projetista está sobrevivendo à desgraça. Então é isso. Eu acho outra coisa importantíssima. Troca de experiência. Sim. Tá? Eu entendo para burro de corrosão. Por quê? Porque eu era amigo do Gentil, eu sou amigo dos caras que entendem. Então eu uso essa turma. Não adianta você... Corrosão, eu fiz curso de corrosão em Lisboa, mas eu não sou coisa. Tem pessoal aqui que conhece mais do que eu. Sim. O nosso amigo aqui, nós temos, sempre a gente trabalha junto. Tem que pegar pessoal bom, somar, e é o mais barato, pode estar certo. Há uma dica de curso, patologia, o José Eduardo Granato, ele dá um curso de patologia também bem interessante. Eu fiz curso de patologia em Lisboa, e depois dei uns cursos aqui no Brasil também, usando Lobo Carneiro. Eu tinha pessoal relativamente bom. Lobo Carneiro, para mim, foi um dos maiores engenheiros. Então, eu queria bater nessa tecla. Hoje eu não sou mais professor, porque eu não tenho curso nem de mestrado nem de doutorado, então suspenderam 25 anos de professor da PUC, não posso dar mais aula. Isso que eu comentei antes. Mas aí, a gente tem que se bater nessa tecla. O mais barato é fazer bem feito. Sim. Porque não tem 5 anos depois, você vai ter que refazer aquilo. Então, essa coisa toda, isso que eu queria chamar a atenção. Essa lei de Sitter se aplica na estrutura e se aplica também para a impermeabilização. É a mesma coisa. O que você não fizer bem feito aqui, você vai gastar muito mais no... Exemplo de pontes e viadutos que nós temos no Brasil, em que você faz um projeto estrutural, gasta-se uma fortuna e você não dá nenhum tipo de tratamento de impermeabilização e você começa a ver os problemas que a gente está vendo ultimamente. Para mim, a Ponte de Niterói é um exemplo. 43 anos, 42 anos de execução está perfeita. Quer dizer, é uma manutenção muito pequena. Tá? Agora, então, mas foi uma obra bem feita, uma obra que sempre nós... Outra coisa, o pessoal não gosta de usar a turma do laboratório. Tem que usar na obra, tem que fazer. Uma coisa que falou aí também, infelizmente, nós tivemos um problema sério numa obra que eu não vou citar, que nós estamos consertando, que não houve fiscalização. O pessoal não quer pagar a fiscalização. Então, eu fiz um projeto, uma obra grande, e tinha que ver lá se estava executando o que a gente projetou, né? Ah, não, fiscalização não paga. Então, tá bom, então fizeram besteira. Então, a gente está consertando agora muito mais caro. Aí me chamaram para fiscalização. Tá? Na hora só quando dói. Na hora que o negócio... Eu tenho uma seção do escritório que se chama SQQG. Seção quebra qualquer galho. Deu problema, aí eles me chamam.
Mas tem que chamar antes, tem que fazer, não é nem chamar antes, tem que trabalhar bem. Economia de tostão é besteira. Meu pai sempre falava, não faça economia de tostão, faça sempre o melhor possível. E aí, com isso, vai ficar mais barato. Tá certo? Então, eu vim aqui porque exatamente eu sou estrutural, né? Mas eu gosto de somar, de pegar pessoal que conheça as coisas. Aí, nosso amigo, eu sou muito íntimo aqui, se ele faz besteira, eu conserto ele. E vice-versa. Né? Só isso. Obrigado. Obrigada, doutor Bruno. Obrigado, doutor Bruno. Por favor, só repetindo, $1 projeto, que todo mundo é bom botar isso, né? $1 projeto, $5 de execução, 25 recuperação, 125 aliás, 25 na manutenção. Manutenção e 125 recuperação. Então, em francês, a gente é lei dos 5. Lei dos 5. Qualquer coisa que você deixe de fazer vai custar 5 vezes mais caro. Senhores, vamos com isso para casa. $1, 5, 25 e 125. Não vamos querer gastar 125. É isso aí. Mais alguma pergunta? Lady Sitter. Muito obrigado, Muito obrigado, Camila. Obrigada a vocês.